professor Álvaro Melo Filho, que foi a referência do direito desportivo nacional, falecido até, entre aspas, recentemente, ele tinha uma expressão que eu acho muito positiva para definir o esporte, que é do ócio ao negócio. Né? O esporte ele começa como uma forma de matar o tempo, né? E hoje ele chega aqui onde ele está. Eu faço até uma digressão histórica e eu fiquei também 2 anos no Comitê Olímpico do Brasil, então eu sou muito apaixonado pelo esporte olímpico, que eu pude conviver de perto, e pego todos os Jogos Olímpicos, mostro como que no começo aquilo era basicamente, como a gente falou, o ócio, depois era basicamente uma competição entre pessoas, como que aquilo torna uma competição entre países, depois uma competição de ideologias e depois a busca pela melhor marca porque o dinheiro está entrando, enfim, é muito grande o que a gente tem para poder falar sobre isso. E, inclusive, também a tese de doutorado que eu desenvolvo lá em Portugal, eu falo sobre o esporte como instrumento de cultura de paz. Né? E eu acho interessante porque aí também vem essa outra parte, além do negócio, porque aquela responsabilidade que o esporte em geral tem, e o futebol, como todo mundo sabe do caso, que o esporte até guerra já parou. Né? Então, não só parou guerras, como também proporcionou união de países que estavam em discussão, um clima muito ruim, e eles acabaram estando juntos por causa do esporte. Então, essa expressão do professor Álvaro, ela nos leva também ao momento que a gente vive hoje, que aí é claro que a gente está falando do futebol, mas do esporte em geral, e esses números que o professor Eduardo falou, que hoje tem muito claro para nós que o que prevalece é o sportainment, né, que é o esporte mais entretenimento. Então, isso é uma coisa nos Estados Unidos, levado ao pé da letra, desde a década de 70. Aqui não. Aqui, para vocês terem uma ideia, na década de 60 até 70, mais ou menos, a mensalidade lá do Clube Social do Barro Preto e da Campestre que bancava o salário do Dirceu Lopes, que a gente estava falando aqui, que o pai do professor Eduardo é fã. Né? Então, assim, como que essa lógica era invertida aqui no Brasil? Aqui foi começar a ganhar dinheiro, basicamente, depois da década de 80. E isso aí os americanos já estavam na nossa frente. E eu falo sobre isso para responder a primeira pergunta que o professor Eduardo fez. Mas será que o modelo associativo funcionou ou não? E aí eu creio que não por isso, porque ele fez a gente demorar a entender isso. E o modelo associativo, por você não ter um dono, alguém que é responsável por aquilo, ele promove aquela pessoa que pratica o errado dando certo. O que é o errado dando certo? É o cara que ganha dentro de campo, e para isso ele gasta o que ele precisar sem responsabilidade nenhuma, sabendo que vai sair dali a 3 anos e que a conta não vai ficar para ele, porque ele não tem uma responsabilidade extensiva da pessoa jurídica à pessoa física dele. Né? É o que acontecia quando a gente falava, embora mesmo com a lei de responsabilidade fiscal ainda aconteça, mas era aquele famoso prefeito que fazia um monte de obra, um monte de obra, um monte de obra e saía super querido, porque ele fez obra, mas ninguém importava o tanto que ele endividou a cidade. Aí o sujeito chegava no outro ano, não conseguia receber o salário dele em dia, mas a culpa era do prefeito que entrou depois, e não do prefeito que fez isso porque ele se endividou para fazer a ponte. Então o prefeito que fez a ponte, endividou, ele era muito bom. E o prefeito que não pagou o salário era muito ruim, que chegou depois, só que ele não tinha dinheiro por causa do outro. Aí eu falo porque eu vivo isso. Né? Eu cheguei ao absurdo de ouvir diversas vezes, diante desse trabalho de gestão profissional que a gente está falando aí, David, que realmente acho que a gente faz questão de fazer, mas de dizer, Sérgio, você é pior que o cara que estava aqui, que roubou o Cruzeiro, roubou, que pelo menos ganhou uma Copa do Brasil. Eu falei, pô, enquanto você pensar assim, nós estamos fadados a ser uma instituição de insucesso. Né? Ou temos que mudar esse parâmetro para uma gestão profissional obrigatória. Daí a outra qualidade da lei da sociedade anônima do futebol. Porque aí, se você não tiver o sucesso financeiro também, você quebra, simplesmente. E hoje o que ocorre no cenário do futebol é aquela permissividade por ser o que foi. Eu me lembro bem de uma frase de algum dirigente do Corinthians, agora não lembro qual, quando estava naquela discussão sobre a construção da arena do Corinthians, alguém virou e falou assim, eu quero ver se tem coragem de entrar aqui, a gente bota a torcida na porta que ninguém passa. E tanto que hoje uma dificuldade prática que pouca gente sabe, banco, etc., ninguém faz empréstimo pegando centro de treinamento como garantia. Porque ele sabe como é que ele penhora um centro de treinamento. Um clube da grandeza de um Cruzeiro, de um Flamengo, de um Santos, de um Fluminense, de um Vasco, não tem um CT do dia para a noite. O banco sabe a dor de cabeça que ele vai ter, então ele não pega. Porque o futebol tem essas partes práticas, né? Então, eu acho assim, o modelo associativo poderia ter sido bom, mas ele foi fadado ao insucesso porque é aquela famosa, uma hora a gota d'água bate e entorna o copo, e foi o que aconteceu. Né? Uns outros, como eu citei alguns exemplos aqui, conseguiram sair desse ciclo vicioso e construir o virtuoso, mas isso demanda tempo. Né? Tanto que o Flamengo, e é o paradigma que a gente tem, que a gente falou quando o Bandeira assumiu a presidência e ficou lá 5 anos
sofreu muito, tanto que o Bandeira não fez seu sucessor, o Bandeira constantemente era xingado pela torcida e chamado até de ladrão, uma coisa que você não pode falar de forma alguma que ele é, né? Pode falar que não deu certo em campo, como às vezes falam que a gente não deu o resultado que o torcedor queria, mas a gente pensa, e eu desde que eu subi o Cruzeiro, eu sempre falava, eu quero fazer um Cruzeiro, até para os meus netos, não é para mim. Eu não estou preocupado. Uns ficam, vai ser o melhor, vai ser o pior, vai ter estado. Se eu tivesse preocupado com isso, a gente está fazendo outra gestão, né? Então a gente entrou com outro tipo de compromisso, de resolver os problemas, né? Então é de ir lá no trabalhista com a ajuda do Davidson e vão buscar os acordos, é de ir lá no tributário e resolver os problemas, de buscar inovação até nisso aí, né? Nós somos, por exemplo, a primeira instituição a utilizar daquela lei do presidente Bolsonaro de transação tributária individual para poder fazer um acordo específico e com isso economizamos mais de 150 milhões de reais, né? Tanto que talvez tenhamos sido um dos poucos clubes brasileiros, à exceção de Atlético Paranaense, Grêmio e Flamengo, que já operavam no balanço diferenciado, a conseguir reduzir a dívida de um ano para o outro, né? Exatamente em razão desse trabalho. E aí, então, acho que a gestão profissional da SA, a vantagem é essa, ela passa a ser obrigatória, porque aí o gestor, ele responde pessoalmente, ele fica impedido de praticar a gestão em outro lugar, ele responde com o patrimônio dele, então ele tem que pensar duas vezes. Ele não pode praticar esse modelo associativo antigo. Repetindo, não porque o modelo é falho, porque clubes deram certo, mas porque aproveitava-se disso e da blindagem que esse modelo associativo dava para poder fazer as irresponsabilidades que a grande maioria dos clubes fez ao longo do tempo. Tanto que quando se fala de dívida de bilhão, não é um nem dois, talvez dos grandes clubes brasileiros, nós temos quase 10 que se não tiverem com bilhão, está beirando o bilhão a dívida deles. Né? Então, eu acho que eu respondi o professor Eduardo já colocando o que o Davidson colocou, e que era isso, misturando então essa questão de por que a gente acha que não funcionou, né, com a questão da necessidade da gestão profissional, que é pensar de uma forma maior. Só que aí, além disso, a gente tem que começar a pensar também na organização de uma forma geral, e não só nas próprias instituições. Eu também, estudando muito esporte, eu sempre cito o exemplo para mim das ligas norte-americanas. A cultura é diferente, etc. e tal, não tem dúvida que é. Mas eles quebram diversos tabus que têm que nos fazer pensar. Por exemplo, quando falavam, o jogo que passa na TV, ninguém vai no estádio. Então, como é que você me explica que a NFL é o esporte que tem a maior média de público de todos os esportes coletivos e é o esporte que mais arrecada com direito de TV? Ou seja, tem espaço para os dois. Você tem que saber promover o evento e como fazê-lo. Né? Nas ligas você não tem um rebaixamento, quando todo mundo fala que o descenso e o acesso é importante para a competitividade. Não. A gente estimula a competitividade distribuindo dinheiro de forma mais igualitária para todos. É por isso que eles falam, às vezes, brincando que na NFL, no domingo, qualquer time pode ganhar. Né? Geralmente você vê, muitas vezes, o time mais fraco ganhando mais forte. É por isso que nesses esportes, às vezes a gente vai ter um time que ganha 2, 3, 4 anos seguidos, depois esse time ele demora demais para ganhar depois. Na NFL, especialmente, o bicampeonato é uma coisa muito difícil. Então, assim, eu vejo esse modelo, sei da diferença cultural, sei isso como ninguém. Estudei nos Estados Unidos também, fiz intercâmbio lá, mas eu acho que se isso dá certo lá, alguma coisa a gente tem que saber pescar para começar a aplicar aqui. E aí não adianta mudar, Davidson, por isso que eu disse, na minha opinião, só os clubes, só as instituições. Nós temos que mudar o nosso modelo de organização, de competição. Eu sou uma pessoa que briga muito por isso, já até me chamaram de chato pra caramba por causa disso, mas eu fico revoltado quando eu vou jogar num campo e quem ainda tem aquele negócio de vamos olhar para o campo adversário, vão apagar a luz do vestiário. E nesse meio tempo nós estamos discutindo venda de direito internacional do campeonato. Amigo, quem vai comprar o direito internacional se isso estiver acontecendo? Não vai. Nós temos que ter uma competição primeiro organizada. Quando a gente não consegue prever, nem daqui a 3 semanas se o jogo vai ser naquele horário ou não vai. Porque vive mudando, muda dia, muda hora, muda tudo. Né? E hoje, se você quiser comprar a 7ª rodada do Campeonato Francês para você ver o Messi jogando, você compra. Entendeu? Sei que o Campeonato Francês teve um problema de violência, lá teve, mas foi atípico. E espero que seja dada uma solução na medida justa para que não ocorra mais. Mas nós estamos anos-luz atrás nessa organização das competições de uma forma geral. Então, eu acho que a lei da SAF, concordo, falo isso demais, eu sou também um entusiasta da lei 11.101, fui muito, professor Eduardo, e até fazendo uma analogia, eu cito ela muito com exemplo, porque não sei se o senhor reparou, na lei da SAF tem aquela questão da não sucessão da dívida para quem
para quem vai instituir o modelo da sociedade a nome do futebol. E muita gente vinha falar, mas isso aí, uma decisão da Justiça do Trabalho acaba com isso. Eu falei, olha, o grande exemplo que nós tivemos foi na Lei 11.101. Ali, principalmente com aquele primeiro exemplo da Gol com a VAR, que vieram várias decisões individuais, a hora que bateu lá em cima, solidificou o entendimento. E, aliás, a minha dissertação de mestrado é exatamente, eu justifico, falo que é importante a mitigação do direito do trabalho na Lei 11.101 para fazer ela funcionar na prática. Porque não adianta de nada eu fazer uma lei toda bonitinha e na prática ela não ir, não vai dar certo. Então, se eu fizesse agora, quem vai botar dinheiro no clube nacional se ele for dar 1 bilhão de dívida? Ninguém. Então, assim, até nesse aspecto, a lei também ela foi muito, muito assertiva e importante. E, por fim, eu também comungo da sua opinião em relação à recuperação judicial. Acho que é um instrumento muito importante, fundamental. Acho que na prática tem que se analisar. Por exemplo, ano passado, quando a gente chegou, muita gente questionava a gente, professor, para falar, vamos tentar o que o Figueirense fez, vamos no peito e na raça e ver se vai. E eu falava, não vale a pena o Cruzeiro pelo seguinte, o nosso maior problema de curto prazo era a FIFA. Eu paguei em 6 meses quase 40 milhões de dívida FIFA. E a dívida FIFA não vai se submeter à recuperação judicial, porque ela não tá. A gente não vai ter jurisdição sobre o TAS para dizer que eu vou incluir aquela dívida no meu plano de pagamento ou colocar os clubes credores lá fora do meu comitê de credores. Então, eu acho que era só esse detalhe que é importante ver, mas concordo que o Instituto é fundamental para os clubes hoje de futebol e discordo também, como você, da decisão que foi dada ao Figueirense, muito mais pela incerteza jurídica, porque hoje eles estão sob salvo melhor juízo, eu acho que eles nem ganharam o mérito do agravo ainda. Eles entraram em recuperação judicial com liminar em agravo de instrumento. Acho até que é perigoso. É bacana, é legal, a gente vê umas coisas acontecendo, mas eu acharia temeroso, quando tive essa discussão com meus pares, falei jamais submeteria o Cruzeiro essa situação desta forma. Mas que o Instituto é fundamental, e acho por isso, no fim, gestão profissional, que o Davidson falou, porque se der errado, o clube vai quebrar, vai para a 4ª divisão, como aconteceu com o Juventus, como aconteceu com o Racing na Argentina, vai cair, vai começar lá de baixo de novo. Mas aí todo mundo vai começar a ter consciência. Aí o torcedor vai entender quando o gestor falar, eu não posso gastar mais. Por quê? Porque se eu quebrar, nós vamos para a 4ª. É isso que você quer? Não. Então nós temos que fazer pé no chão e ir crescendo junto, aos poucos, porque instituição sólida se faz assim. Não se faz do dia para a noite. Né? Então, o exemplo que eu dei, um gigante, o maior time do Brasil em torcida como o Flamengo, demorou 5 anos, pelo menos, para conseguir chegar nesse patamar. Não vai ser em 1, em 2 que outros vão conseguir, a não ser que haja alguma coisa fora do comum, uma injeção de dinheiro fora do comum, né? Que às vezes acontece no futebol brasileiro, mas se for pelo caminho normal, da gestão correta, da aplicação da lei, né? Vai ser muito difícil que alguém faça isso num lapso temporal menor. Bom, acho que eu falei sobre tudo, né? Sobre recuperação, Ótimo, modelo associativo, ótimo. gestão profissional. Se tiver faltado alguma coisa, vocês me corrigem aí, mas muito pertinente. E de fato, a gente foi falando de SAF direto. Eu sempre gosto de falar dessa introdução que o professor Eduardo falou, que é importante a gente entender não só o futebol, mas o esporte em geral, o que ele representa, o que ele era e o que ele representa hoje, e o caminho que ele percorreu para chegar até onde chegou.